Olá, oi Jéssica. Então eu vou começar a live de hoje, até porque depois ela vai ficar salva e aí caso mais alguém queira ver, pode voltar e assistir. O tema da live é: o método Montessori é adequado para meu filho? E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre como que é uma escola montessoriana para que você saiba se é adequado ou não para seu filho. Então, quando você entrar numa escola montessoriana, o que você não vai encontrar? Então, você entrou, nós atendemos, a Mosaico Montessori atende de 4 meses a 6 anos. Então, dentro disso, eu vou falar só dentro disso. Tem escolas montessorianas que atendem o fundamental, inclusive médio no Brasil, mas a gente, por enquanto, atende dos 4 meses aos 6 anos. O que você não vai encontrar? Não vai encontrar cadeiras e carteiras enfileiradas, mesmo na educação infantil a gente sabe que tem. Você não vai encontrar uma mesa do professor, aquela mesa tradicional onde o professor fica sentado recebendo os cadernos e tal, você não vai encontrar isso. E você não vai encontrar quadro de giz, não vai encontrar brinquedos, porque eu já vou explicar o porquê dos brinquedos. Basicamente é isso dentro de uma sala. O que você vai encontrar? Você vai encontrar um ambiente preparado. O que é esse ambiente preparado? Então, para quem não conhece uma escola montessoriana, primeiro já desconstrói essa ideia das carteiras e cadeiras, porque não tendo isso, a criança tem a liberdade do movimento, né? Coisa que daí, se tem isso, já atrapalha, já restringe, já enquadra, enfim. Então, outra coisa que não tem é a apostila, não se trabalha jamais com apostila, e vocês já vão entender o porquê também. Então, a sala montessoriana, a escola montessoriana, ela é um ambiente preparado para a criança. Sendo um ambiente preparado para a criança, ele dá muita autonomia e liberdade para que essa criança possa transitar pela escola de maneira muito independente, sem ter que ficar pedindo autorização para levantar, para ir no banheiro, para fazer suas necessidades básicas. Então, dentro da sala, já desconstrói isso que eu comentei, do tradicional, do conteudista, da apostila, e aí você vai encontrar estantes baixinhas na altura da criança, no máximo ali 1,30 m. Vai encontrar essas estantes com materiais manipuláveis científicos desenvolvidos por Maria Montessori. O que é isso? E aí não são brinquedos, são materiais que vão trazer conhecimento para a criança. Ele é dividido, tem uma ordem, eu vou falar rapidinho, mas é só para vocês entenderem. As estantes, elas começam da vida prática, isso tudo falando só da escola, tá? Vida prática, uma estante de vida prática ou duas, aí vai depender da quantidade de material que você consegue ter, da necessidade que você vê na sua criança, os professores, né? A necessidade, o espaço físico que você tem, né? Então, isso tudo também interfere. Mas digamos que você consiga ter uma de cada, pelo menos. Então, você vai ter uma da vida prática, uma sensorial, uma de matemática, linguagem, ciências, história, geografia e arte. Da esquerda para a direita. Tá? Então, as crianças encontram isso, esses materiais manipuláveis, onde ela vai poder escolher. Então, ela tem o direito à livre escolha e ela escolhe esse material e, como eu falei, praticamente não tem mesas e carteiras, tem poucas, eu minto quando eu digo que não tem nenhuma, tem poucas, mais especificamente para algumas atividades da vida prática, do sensorial e da linguagem. Então, existe sim, mas não é aquela ideia de né, nuca a nuca, um atrás do outro, enfim, não é isso. E onde a criança vai fazer essa atividade, então?
num tapetinho. Ela pega seu material que ela escolheu que vai trabalhar, pega um tapete e trabalha nesse tapete. Ela pode trabalhar sozinha, ela pode trabalhar em dupla, o professor, aí a função do professor nesse caso desconstrói também essa ideia do detentor do conhecimento. Esse professor, ele é um guia. E mais em especial, falando da nossa escola, a gente tem o Zeca, que trabalha com a disciplina positiva. Então, o professor, ele tem que ter esse entendimento do respeito total à criança, ao desenvolvimento da criança. E então, esse professor conduz. Ele não vai dizer o que é, o que não é para fazer. Ele vai conduzir. Como eu disse, a criança tem a livre escolha. Digamos que ela escolheu um material onde ainda o material é complexo, ele vai do fácil para o difícil. Tudo bem, a criança vai trabalhar da maneira que ela quiser. Se ela quiser na tua forma de ver, ela está brincando, não tem problema, ela está explorando aquele material. Num determinado momento, o professor vai apresentar aquele material e depois de uma maneira mais complexa, mais complexa, mais complexa, e também percebendo essa criança, até onde ela pode ir, ou até onde ela foi, ou se tem o que retomar. Então, falando sobre isso, é muito diferente do tradicional, e eu posso dizer muito bem, porque eu sou professora da escola da rede estadual de ensino, e assim, eu tenho que aplicar prova, eu tenho que ensinar a todos da mesma forma e todos têm que responder da mesma maneira. Claro que eu, Márcia, em particular, não levo isso a sério. Até porque eu entendo que cada um tem o seu tempo de entendimento, de desenvolvimento. Então, comigo é diferente. Eu faço da minha maneira e funciona muito bem. Eu vejo que a resposta é muito melhor, mas eu trabalho com os alunos mais velhos, né, do ensino fundamental e médio. Mas a ideia é a mesma. Então, para o ensino infantil, e a gente sabe que as escolas, e tudo bem, como eu estou dizendo, nessa live a gente vai ver se é para seu filho ou não. Porque existem muitas escolas conteudistas e tradicionais e convencionais que trabalham com isso, que são sim todas as crianças aprendendo da mesma maneira, no mesmo momento e tendo que apresentar o resultado igual, uma cópia uma da outra, né? E no mesmo tempo, então já começa isso também, a avaliação e o planejamento de uma escola montessoriana, ele é completamente diferente das tradicionais. O professor, ele tem muito mais trabalho, tá? Muito mais trabalho. Por quê? Porque o planejamento dele, ele é individual. Ele é individual a cada criança. Eu tenho 3 filhos na escola. Os meus 3 filhos, mesmo que 2 são gêmeos e estão na mesma turma, ele vai ter o planejamento dele individualizado do outro que é gêmeos, que tem a mesma idade e está na mesma turma. É outro planejamento. A professora faz o planejamento, a gente tem uma base da fase que a criança está, mas dentro disso eu vejo que, olha, um foi além, ou eu já posso fazer algo mais complexo com ele e o outro ainda não, mas em compensação, porque tem seu tempo. Então, é muito bacana, porque é respeitado de verdade, sabe? E com relação à disciplina positiva, é para o professor, é para nós adultos, porque é óbvio, a gente está lidando com criança, então eu tenho que entender que aquela criança está naquela fase da água, que aquela criança está na fase de trabalhar determinado material. E eu, como professor, entendendo isso é tão legal, porque aí eu realmente respeito a fase daquela criança. Eu entendo por que às vezes ocorrem mordidas, porque enfim, às vezes um quer ficar sozinho. Tudo isso é respeitado e é entendido e é debatido e a gente depois faz reuniões e tenta entender uma questão ou outra e é isso. Então começa toda essa diferenciação que no meu ponto de vista é muito, muito mais humanizado. Porque eu estou permitindo a escolha, o desenvolvimento e voltando. Quando a criança escolhe esse material, quando ela tem essa liberdade, toda a escola ela é preparada para isso, a criança não precisa pedir ao professor para ir no banheiro,
né, que é algo básico, que às vezes as crianças, eu como professora do ensino médio, meus alunos pedem para mim para ir no banheiro, sendo que é algo assim surreal, você está indo no banheiro, o que você vai fazer de errado, né? Então, a criança vai até o banheiro, ela volta, ela tem essa autonomia de ir, de voltar, de tomar a água dela, porque a água está baixinha. E aí, falando da escola, a nossa cozinha, o refeitório, ele é adaptado. Então, digamos assim, de 2 anos e meio a 5, 6 anos, a criança tem a mesa, a nossa cozinheira, ela coloca os alimentos na mesa, né? As crianças vêm, pegam seu pratinho, seu talher, que já não é mais de plástico, que é de porcelana, e senta não é bem porcelana, é um outro material, mas que não é plástico e também não é vidro. E aí a criança coloca, né, arruma o seu lugar e se serve. Então ela já está trabalhando a pinça, está trabalhando a autonomia de se servir, de dizer qual que é o alimento. A gente pergunta que cor que é esse alimento, o que é esse aqui. Claro que não fica também perguntando muito, mas ele vai aprendendo nesse momento e é tão bacana a escolha dele. E às vezes uma criança não come brócolis, por exemplo. Ah, meu filho jamais, eu já ouvi coisas assim, meu filho não come de jeito nenhum, isso vai ser bem difícil vocês conseguirem fazer ele comer. E a gente não fica insistindo, tá? Mas quando uma criança vê a outra comendo, ela tem curiosidade, ela quer ver e consequentemente ela acaba comendo. Então isso é muito bacana. E aí, terminou de comer, eles já levam, tem uma piazinha baixinha, ele leva o prato dele até a pia, né? Os maiores de 5 anos a gente já pede para que comece a lavar o pratinho dele. É óbvio que vai ser do jeito dele. E às vezes tem crianças que ficam muito tempo ali lavando aquele prato, porque é uma delícia, né, para eles. E tudo bem, eles estão aprendendo, eles estão se sentindo úteis, eles estão se desenvolvendo. Então, toda essa questão é diferente do tradicional, porque no tradicional, uma das nossas... Eu sou professora do ensino, como eu falei, do magistério. Não falei, mas eu sou professora do magistério, do formação de docentes. Então, eu tenho muitas aulas que a gente se questiona muito, né, com os alunos que estão se preparando para ser professores do ensino infantil, e alguns já estão dando aula, estagiando e tal. E aí, às vezes eu pergunto, porque eu quero saber como estão as outras escolas nesse sentido, né? E aí, algumas alunas minhas falam, professora, a criança tem 6 anos, eu tenho que ir com ela até o banheiro, eu tenho que limpar a criança, eu tenho que para beber água, eu tenho que ir com ela até o bebedouro, não tem água acessível para a criança, comer sozinha jamais, sabe coisas assim? A Andressa está falando que é encantador, e é mesmo, porque respeita de verdade a criança, o ser humano, né? É quase loucura pensar que não é dessa maneira nos outros lugares. Mas, enfim. E aí, então, né, a criança, no nosso caso, ela tem todo esse desenvolvimento, toda essa autonomia, e muitas vezes a gente tem que lembrar os pais até, em reuniões de pais, que eles colocaram a criança numa escola que trabalha isso. E que, às vezes, em casa eles esquecem e acabam fazendo muito pela criança. Às vezes, uma mãe se pegou... até falou para mim, puxa, a minha filha me disse, mamãe, eu já sei me servir sozinha, ela tinha 4 anos, e falou, eu sei, eu aprendi na escola. E aí a mãe falou, puxa, eu coloquei você na escola porque eu gosto da metodologia, porque eu acredito na metodologia, e em casa, olha o que eu estou fazendo. Então, é interessantíssimo, assim, e tem que ter essa continuidade em casa. Então, quando você colocar numa escola... se é esse método que você quer, que te encanta e tal, entenda que é dessa maneira, que é um trabalho conjunto. Claro que vai ter vezes que você vai esquecer, que você vai, às vezes, querer fazer pela criança, quando viu já fez, mas lembre-se que a criança na escola tem essa autonomia, e é uma autonomia segura. A gente não deixa assim também a reverie, e não é bem dessa maneira. E ela consegue se disciplinar, e ela se torna responsável quando ela tem que ir até o banheiro e voltar. Ela sabe que ela tem esse tempo de ir e voltar, ou fazer uma atividade fora de sala. Então, faz com que a criança tenha muita responsabilidade e autonomia, e isso se reflete no futuro. E isso eu garanto a vocês,
porque como professora do ensino fundamental e médio, eu tenho alunos que morrem de medo de desenhar alguma coisa e não tá certo, morrem de medo de se arriscar, sempre acham que estão errados, nunca tem uma iniciativa. Olha, raros os alunos que têm uma iniciativa de fazer alguma coisa, porque a gente foi criado de uma maneira onde sempre foi o professor detentor do conhecimento. Eu estou passando isso para vocês e é dessa maneira que tem que ser, se não for dessa maneira tá errado. Então, tomar esse cuidado de quando escolher a escola, que seja, tem escolas que são tradicionais, ditas tradicionais, mas que já estão trabalhando algumas coisas nesse sentido, e cuidado emocional da criança e tal, mas é sempre bom, né, saber qual é a metodologia da escola que você está colocando teu filho. Isso é de acordo com o que você acredita ou não? Pense o que isso vai se refletir lá na vida dele adulta. E eu acho que a gente está num momento muito importante. Nessa quarentena, quem tem filhos nas escolas, seja infantil, fundamental, enfim, tem a oportunidade de conhecer a sua escola, a escola que seu filho está, porque você está recebendo aula online. E se você assistir junto com seu filho essa aula, você vai ver a escola que ele está. E você vai ver coisas que talvez não batam mais com o que você acredita. E pode ser que não, pode ser que você diga, puxa, que legal, olha o que tem nessa escola e eu não sabia. Porque, também voltando aos alunos ali do magistério, eu sei de escolas que mesmo estando fazendo aula online, e a mãe está com a criança assistindo a aula, a professora pede para a criança sentar na casa dela. É surreal, né? Tem alguém que está me assistindo que sabe dessa história. Então, para mim é surreal, porque a escola entrou dentro da casa da pessoa e tudo bem, estamos nesse momento, mas olha a que ponto chegamos do professor pedir para que a criança sente dentro da casa dela. Então, é esse tipo de professor a gente não tem, graças a Deus. Que é o professor que sim, que respeita a criança, que entende da autonomia dela. E com relação aos materiais é muito legal, porque a criança ela pegou o material, é um exemplar de cada material por sala. Então ela tem que trabalhar a ansiedade dela, ela tem que trabalhar o respeito pelo amigo que está com aquele material. Uma vez eu assisti uma aula que a criança tinha uma balança só. E aí uma criança foi lá e pegou a balança, e trabalhou com a balança, e trabalhou. E a outra só olhando, doido, e foi e falou, professor, eu quero a balança. Aí a professora falou, tem que aguardar. Quando o colega colocar no lugar, você vai lá e pega. E numa distração dele, outra criança, quando o outro guardou, outro foi lá e pegou. Aí, novamente, ele ficou. Então, ele teve que trabalhar, quanta coisa ele não teve que trabalhar internamente? Né? Essa ansiedade, a paciência, o respeito pelo outro. E aí, sim, teve uma oportunidade que ele conseguiu pegar a balança, colocar e trabalhar com a balança ali no tapete. Para quem não entende como que funciona isso, que não tem mais o professor dizendo ali, todo mundo sentadinho e fazendo e repetindo, as crianças, elas têm essa autonomia. Então, digamos que a gente tem uma sala aí com 10 crianças. Estão todas trabalhando, ela já entende da rotina, como é que funciona e tal. Ela pegou esse material e começou a trabalhar. O professor tem o seu planejamento individual, que eu falei, que é individual mesmo. E aí eu tô com, por exemplo, tô vendo que o Gabriel pegou ali o material dourado. O material dourado é de matemática, tá? E é a oportunidade que eu tenho de ir lá e dar um avanço naquele trabalho do Gabriel. Aí eu vou lá, baixinho, falo com ele, explico o que ele tem que fazer e tudo bem, deixa ele trabalhando. E vou para outro. Então o professor, ele acaba tendo ele não para, gente, ele não fica sentadinho, não. Ele fica andando pela sala, trabalhando, observando. O trabalho do professor é muito mais observar do que falar. Aí ele vê outra criança, ou ele vê uma criança ali que está meio perdida, não sabe o que fazer, ele vai, opa, oportunidade que eu tenho para chamar aquela criança para trabalhar comigo determinado material. Isso, professor observador. E aí, chama aquela criança e não é assim gritando, ei, vem cá, não, é tudo baixo, é tudo tranquilo, porque isso traz internamente para a criança, traz para o professor, traz uma calmaria, traz uma autoconcentração, uma autoeducação,
né? Então, é mais ou menos dessa maneira a logística que funciona uma sala montessoriana. Se você for numa escola que se diz Montessori e que você vê carteiras e cadeiras e o professor ali falando e você não vê material manipulável e você vê só brinquedo, desculpa, não é. Garanto que não é. A pessoa pode até dizer, é baseado na filosofia, que daí é outra história, que é o respeito, que é... Aí pode ser. Mas ela não é na metodologia Montessori mesmo, porque é essa desconstrução. Outro ponto que é importante, que eu não posso esquecer de falar, é que as salas, elas são multisseriadas, a gente chama. Que são salas... deixa eu só tomar uma aguinha e eu já continuo. A gente chama de agrupamento. Então, é assim, de 4 meses a 1 ano e 6 meses, fica numa salinha. De 1 ano e 6 meses a 3 anos, fica em outra sala. De 3 anos a 5 anos, fica em outra sala. Eu vou explicar um pouquinho mais o de 3 a 5, que fica mais fácil de entender o porquê disso. A Montessori viu que quando a criança trabalha não só com faixa etária da mesma que ela desenvolve muito mais. Por quê? Então, digamos que na mesma salinha ali eu tenho uma criança de 3, uma de 4 e uma de 5. Porque a de 5, consequentemente, naturalmente, ela vai querer ensinar a de 3. E às vezes ela ensina melhor que o professor, no sentido que o de 3 permite mais que que a criança se aproxime mais dela do que às vezes o professor. Então, essa criança de 5, ela já passou por muitas, né, ali por vários materiais complexos e tal, e ela vai lá e ensina para o de 3. E o de 3 aceita, e tá tudo bem. E aí o de 3, e o de 4 também pode ensinar para o de 3, e vai chegar um momento que o de 3 ajuda o de 5, o de 5 cuida do menor. Às vezes, o que pode acontecer assim, o de 5, a professora pode pedir para que o de 5 leve esse de 3 aninhos para beber água, sabe? Começar a mostrar um pouquinho da dinâmica. E é muito diferente, porque não tem uma competitividade, que às vezes, quando se trabalha com a mesma faixa etária, tem. Né? Tanto que não existe nota, é uma outra maneira mesmo, assim, de se pensar. E aí, consequentemente, eles se ajudam muito mais. E a Montessori, ela fala também que na vida da gente, a gente não convive com pessoas... Eu tenho 40, eu não convivo só com pessoas de 40. Graças a Deus. Eu convivo com pessoas bem mais velhas, com pessoas bem mais novas, enfim, né, com as crianças. E é isso que traz a riqueza, porque eu tenho que respeitar o mais novo, eu tenho que respeitar o mais velho, eu aprendo com o mais velho, eu aprendo com o mais novo. E isso na sala de aula montessoriana é corriqueiro, comum e tranquilíssimo, assim. Eles se respeitam, não há uma briga, não há uma disputa, há um respeito que vai acontecendo naturalmente. Mesmo que a criança venha de uma escola onde ela é seriada, por idade e tal, ela vai entendendo e vai aprendendo, e é lindo de ver, gente, é bem bonito. Que mais que eu anotei aqui para vocês? Do planejamento, que é importantíssimo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, aproveita. Quero aprender mais desse método. Esse método é incrível, gente. Eu acho incrível, assim, não tem... E como ele é científico, eu volto a dizer, não tem os brinquedos, porque a Montessori, ela fez um teste, tá? Ela colocou brinquedos na sala onde ela trabalhava, onde ela estava fazendo as experiências dela e tal, e as crianças não iam para os brinquedos. As crianças iam para os materiais manipuláveis, para os materiais... Então, eu vou dar um exemplo. Na vida prática, dentro da sala de aula, a gente tem transpor líquido. Então, tem uma jarrinha onde a criança vai aprender a transpor o líquido da jarra para um copo, né? Para ela fazer isso na vida, né? É a prática da vida mesmo ali. Plantar uma plantinha, ou mexer com... O transpor é o que eles mais gostam, assim, é o que me vem à cabeça. Mas coisas com água. E aí, gente, como eu falei, não é algo ilimitado, não é algo... fazer um suco de laranja, então vou dar esse exemplo. Tem lá o espremedor, eles estão trabalhando isso aqui, que depois vai para a escrita, está fortalecendo, né, a mãozinha dele, os músculos da mão.
que depois vai ser usada para escrita. E tudo isso tem um porquê, não é aleatório que ela inventou as coisas, ela não inventou, ela realmente é científico. E aí da laranja, a gente tem, por exemplo, 2 laranjas na sala de aula. E aí uma criança vai fazer aquele suco naquele dia, não é algo, tem um saco de laranja e todos, não, são 2 laranjas, ele vai fazer. Ele vai trabalhar isso aqui, ele vai trabalhar, se ele quiser compartilhar, entregar esse suco de laranja para um amigo, ele tá trabalhando a graça e cortesia, tá sendo gentil com o amigo, enfim, né? O cortar uma banana, né? Tá aprendendo ali a cortar uma banana, ele pode servir para o amigo, ele pode comer, enfim, é nesse sentido. A água também, tem um baldinho com água, que depois que ele utilizar essa água, vai para o balde de água suja, se ele usou alguma coisa que tenha sujado. E é um balde de água suja, de água. Por quê? Porque a intenção é que essa criança precise o menos possível desse professor. Então, está tudo pronto nessa sala. E que também o professor não precise ficar a serviço disso, senão o professor tem que ir lá pegar mais um balde, aí vira uma loucura. Não, é tudo tão pensado que a intenção é que realmente o que esteja na sala, tudo que está numa sala de aula Montessori é usado, ou é para ser usado. Nada pode sim estar de enfeite uma plantinha, que é para ser usado no sentido do cuidado, mas não existe um objeto ali que não esteja com alguma função. Todos os objetos têm uma função. E científico. A criança não sabe, tá? Quando a criança está lavando o pratinho dela ou algum outro utensílio que ela está trabalhando isso aqui, é claro que ela não sabe. O porquê disso aqui, né? Quando ela está pegando alguma coisa no sentido ali da pinça e tal, ela não sabe para que é. Né? Tá pendurando algumas roupinhas, mas ela está sempre trabalhando já para a linguagem, para a matemática, lá para desenvolver isso. Não tem como uma criança aprender a ler e escrever sem ela ter passado por isso, tá? Isso é tão importante quanto as letras e os números, porque ela precisa estar com isso aqui fortalecido. E internamente também, tá? Quando ela faz um contorno de alguma coisa e tem que pintar dentro e tal, parecem coisas bobas, mas são tão importantes para daí chegar lá na escrita e na matemática. E falando sobre isso é muito legal, porque a matemática, como são materiais concretos, vou mostrar um só que eu tenho aqui, pertinho, que esse não é da matemática, tá? Esse é do sensorial. Estão vendo? É um pininho pequenininho para a mãozinha daquela criança, né? Ó, aí aqui ela está entendendo a noção de tamanho, de largura. Então, assim, na matemática, o ensino infantil, ele pede que a criança saia do ensino infantil ali com 6 anos sabendo contar até 30. Eu garanto a vocês que no ensino montessoriano, a criança vai entender pelo menos até o 1000 ou mais de 1000. Ela vai entender e ela vai entender nesse concreto sem ter decorado. Sem ter decorado, eu decorei. Uma coisa é você saber o número decorado de 1 a 30. Outra coisa é você compreender essa quantidade 30. E daí com o material dourado é muito fácil de entender. Até a gente adulto, eu tenho vontade de... Que pena que isso não tinha na minha época, porque eu acho que eu ia ter entendido muito mais coisas do que hoje. Do que, né, na minha trajetória infantil aí, hoje em dia, ser muito melhor. Mas não foi. Então, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer para os nossos filhos. E aí, falando sobre isso, já estou quase encerrando, eu sei que... muito obrigada por quem está aqui, por quem quer entender um pouquinho, agradeço de coração mesmo. Vou falar um pouquinho de mim, né, por que eu cheguei nisso, por que eu cheguei na Montessori. Eu tenho 3 filhos, né, o Gabriel e o Rafael, que são gêmeos de 5 anos, e o Ravi de 4 anos. Quando o Gabriel e o Rafael nasceram, eles tinham 6 meses mais ou menos, eu sou educadora, e comecei a buscar escola aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. E fui buscando as escolas. E eu vou dar um relato, obviamente eu não vou falar o nome da escola, mas eu passei por várias, e algumas que inclusive se diziam assim, falei, nossa, essa realmente deve ser muito boa,
porque deve ter uma área verde muito legal, porque no nome já dizia alguma coisa assim e tal, e não era bem isso. E aí eles tinham 6 meses, mas a gente ainda não ia colocar, a gente ia colocar lá por volta de 1 ano e pouquinho, mas eu já queria ir conhecendo, porque eu não tinha a menor ideia da educação infantil ainda. E aí, gente, eu fui em uma escola que pra mim foi surreal. As crianças passavam o dia inteirinho numa sala, que era quadrada, assim, de vidro. Ali era a sala, tipo, dos bebês, até 1 ano e pouquinho. O dia inteiro, daí tinha os cadeirões, e eu cheguei bem na hora do almoço deles. E aí a pessoa responsável lá, o pedagogo, falou assim pra mim, então eles ficam aqui o dia inteiro e tal, é bem, bem seguro, e com os tapetes, né, os tatames ali de EVA e tal, super colorida e não sei o quê. E as crianças eram alimentadas ali, e elas passavam o dia inteiro ali, tinha o fraldário, tudo ali, mas elas passavam o dia inteiro. Ele falou, aqui pega sol, então elas não precisam sair. E pra mim, quando eu vi aquilo, me deu até falta de ar. Porque, gente, imagina uma criança trancada num lugar o dia inteiro. E tudo bem, na concepção dele e dos pais que deixavam ali, com certeza deviam acreditar que é algo bom. Pra mim, jamais. E aí eu fui buscar, né, e por coincidência surgiu a oportunidade de eu e meu esposo pensarmos a possibilidade de ter uma escola. E aí eu já estudava Montessori, e aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. E na nossa escola, já saibam antecipadamente, a criança, ela não fica o dia inteiro numa sala de aula, mesmo sendo bebê, ela vai lá para fora, ela tem contato com a grama, ela tem contato com o chão. As crianças maiores ficam descalço algumas vezes, pisam na grama. Quem tem habilidade, daí tá, não é todo mundo, mas as crianças que têm habilidade, porque a gente tem uma lá que é especial, elas sobem árvore, porque tem uma árvore, tem balanço, enfim, eles têm contato, tem árvores, têm contato com natureza. E é isso que eu queria. Eu não quero meu filho trancado dentro de uma sala de vidro quadrada, onde ela tem tudo e parece, me desculpa até dizer isso, mas parece um animal preso, sabe? Onde recebe a comida, é trocado e tudo bem, pega sol, mas e cadê o contato com o mundo, com o resto das coisas, com a natureza, com, sabe, sair, e são crianças que infelizmente passam o dia inteiro ali, né? E imagine o que isso não causa na criança. Então, por essa razão, e essa foi a minha dor, por essa razão que a gente começou a querer pensar na nossa escola, e aí a gente vendemos algumas coisas, porque a gente acredita muito nessa metodologia, e investimos na escola, e hoje em dia a gente tem 2 sócios, um casal maravilhoso, que é o Zeca e a Anne, e aí o Zeca vem muito forte com a questão da disciplina positiva, e é isso, assim, eu acho que é esse o caminho, sabe? Pode não ser perfeito ainda, mas é muito do que eu acredito. É o que a gente, se eu fiz para os meus filhos, que eu acho que toda criança merece esse tipo de educação respeitosa, sabe? De verdade respeitosa. Que não seja algo só de fachada. Os pais que estão ali com a gente, as professoras que estão ou que já passaram, sabem disso. Que é de verdade, assim, a gente tenta ao máximo compreender, respeitar, estudar, para sempre desenvolver e melhorar. A Jéssica está falando, fui educadora de uma escola assim, onde eles ficavam o dia todo em uma sala de aula e era frustrante. E aí tem a questão do professor também, porque você imagina um professor também o dia inteiro ali no mesmo ambiente. E essa escola é interessante porque ela tinha uma área verde muito legal, que não era usada. Porque às vezes não tem, né? Às vezes a escola realmente não tem essa possibilidade de ter uma área verde, e essa tinha. Mas enfim, é o pensar a criança, pensar de verdade na criança, né? No que é melhor para ela. E é isso, gente. Espero que tenha sanado algumas dúvidas e se um dia, como eu falei, se algum dia alguma escola disser, olha, eu sou montessoriana e tal, vai lá, dá uma conferida, e não é por maldade não, é para ir lá e ver, mas você ou você é só usa da filosofia, ou porque ela é muito mais complexa e profunda do que muitas vezes só dizer que sabe? Porque eu sou porque, sei lá, porque eu tenho um material. Não é bem assim.
ela é bem mais profunda que isso. Já fui ver muitas escolas para a Luísa e nunca encontramos uma metodologia tão especial. Eu sou bem suspeita, tá, gente? Mas eu acredito de verdade, assim, que é uma das melhores e graças a Deus no Brasil está começando a se expandir, tá? Tem fundamental, eu acho que em Curitiba, aqui em São José nós somos a única, no Paraná nós somos a terceira, deveria ter mais, porque eu acho que é algo que precisa mesmo. E eu sei de algumas que já tem fundamental, que tem médio no Rio, em São Paulo, que é sensacional, que aí é outra história também, porque aí continua com a mesma ideia, mas aí já não tem tantos materiais concretos, né? O adolescente já está numa fase que ele consegue abstrair, porque ele teve uma ótima base concreta, ele já consegue abstrair, mas não tem notas, são conceitos, né? É outra ideia. Eu acho que a educação tem que ir por aí, sabe? Porque senão a gente tem que ter alunos que tenham proatividade, crianças que tenham proatividade, que queiram fazer as coisas, que se sintam úteis, que se sintam valorizadas, e essa metodologia traz tudo isso. Tá bom? Quando essa pandemia passar, estamos abertos a visitas e aí podemos tomar um café, um chá, alguma coisa assim, tá bom? Muito, 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 muito obrigada por quem esteve aqui. Sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo esses encontros, tá? E agradeço, de verdade. Muito obrigada. Até!